Olá pessoal, eu sou Ivan Laurino, doutorando do Instituto Oceanográfico da USP, e nessa videoaula aqui eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas e suas ameaças para a biodiversidade de praias. As mudanças climáticas, na verdade, elas estão associadas com duas coisas, né? Elas são parte meio que do ciclo natural do planeta, né? A gente tem eras glaciais, resfriamento e eras mais quentes também. Então ela faz parte de um ciclo natural, mas ao mesmo tempo, né, os estudos mais recentes eles têm dito que as atividades antrópicas, né, atividades humanas no geral, a grande industrialização da época que a gente vem vivendo, né, acabou intensificando essa questão das mudanças climáticas. Nos últimos anos, os estudos relacionados às mudanças climáticas agora não tentam só entender também quais seriam as causas desse problema, mas sim as consequências deles para os ecossistemas, para a biodiversidade e até mesmo para o bem-estar humano. Dentre os impactos futuros previstos para as mudanças climáticas, a gente pode destacar a subida do nível do mar como um dos principais, o aumento das chuvas e dos eventos climáticos extremos, que seriam tempestades e ressacas. E a gente pode imaginar que todos esses impactos eles vão ter uma influência bem significativa na zona costeira, que é a região de transição entre os continentes e os oceanos. Essas alterações previstas fazem com que os ecossistemas costeiros, como os estuários, os manguezais, os costões rochosos e as praias, estejam vulneráveis, assim como a sua biodiversidade e os seus serviços ecossistêmicos prestados. Além disso, considerando que a maior parte da população mundial vive próximo à zona costeira, a gente imagina que esses impactos podem ter efeitos significativos no bem-estar humano, né? Tudo depende um pouco das proporções em que cada ecossistema vai sentir os impactos das mudanças no clima, né? E como que os usos que o ser humano faz desses serviços ecossistêmicos podem ser afetados pelos impactos. Dentre os ecossistemas costeiros, as praias elas se destacam no sentido de provisão de serviços e benefícios ao ser humano, né? Porque as praias, se a gente for parar para pensar, elas são o ecossistema-chave que promove o estreitamento da relação entre a sociedade e o mar. Elas são a porta de entrada para o mar, né? E além de todos os benefícios que ela traz para a humanidade, relacionados ao turismo e ao lazer, elas também têm certa vulnerabilidade no que diz respeito às mudanças do clima. Com as previsões que tem de mudanças climáticas, né? Aqui para o estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem a previsão de que vai aumentar a quantidade de chuvas, né? E também para as praias, no geral, né, a gente tem a previsão que teremos um aumento do nível do mar. E aí, se você for pensar em biodiversidade de praia, tanto questões de nível do mar como de precipitação são fatores que interferem bastante nas populações, né, que vivem no sedimento, né, dentre outras populações aqui da biodiversidade da praia. Dentre os organismos que compõem a biodiversidade praial, um destaque pode ser dado àqueles organismos chamados bentônicos, que são os que vivem associados à areia, né, associados ao sedimento da praia. Essa comunidade bentônica ela é composta por invertebrados, tanto do grupo dos moluscos, como do grupo dos anelídeos, crustáceos e até mesmo insetos que vivem ali na areia e que muitas vezes são desconhecidos pelo público no geral, né, pelos turistas que frequentam a praia. Na areia da praia, né, no sedimento da praia, existem vários organismos e esses organismos eles têm diferentes funções ecossistêmicas, né? Eles têm diferentes funções para manter o equilíbrio da praia. E aí, conforme a gente tem algumas previsões de que vão aumentar as chuvas, de que vai aumentar o nível do mar, de que pode mudar o padrão de temperatura atmosférica, né? A gente imagina que alguns desses organismos possam ter efeitos negativos, né? Muitos dos serviços ecossistêmicos fornecidos pelas praias estão relacionados com processos da biodiversidade bentônica, né? Esses processos ecológicos que a biodiversidade realiza ali no ambiente bentônico estão relacionados com a manutenção da qualidade da praia e do equilíbrio ecológico da praia, né? Alguns destaques desses serviços realizados pela biodiversidade bentônica são, por exemplo, a filtragem da água, né, realizada pelos organismos filtradores, também a decomposição de matéria orgânica que fica ali na areia, né, também isso é realizado por algumas espécies de poliqueto ou algumas espécies de crustáceo. E além disso, também, um dos serviços relacionados à biodiversidade de praias é a oferta de alimento, né?
Alguns desses organismos são comestíveis e também podem funcionar como isca para a pesca recreativa. De certo modo, todos esses serviços realizados pela biodiversidade auxiliam na manutenção da sua qualidade e do seu equilíbrio, né? Para que o turismo e o lazer relacionados ao ser humano, né? Ao uso humano das praias, possam se manter ao longo do tempo. No entanto, existe um grande desafio em entender quais seriam esses impactos das mudanças climáticas na biodiversidade, porque, principalmente aqui nos ecossistemas costeiros subtropicais e tropicais, a gente não tem muitos estudos relacionados aos padrões e processos da biodiversidade. Então, antes de mais nada, é importante que a gente entenda como que esses organismos se distribuem, quais são os fatores que interferem na distribuição e nos padrões de riqueza deles, para a gente conseguir entender quais seriam os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade e nos seus serviços ecossistêmicos associados. Considerando que as praias são ambientes fisicamente controlados, é natural que os padrões, os processos e os serviços prestados pela biodiversidade praial sejam diretamente relacionados com seus aspectos morfodinâmicos. Nesse sentido, a localização geográfica da praia na zona costeira influencia na energia hidrodinâmica que a praia vai possuir. Por exemplo, praias localizadas em regiões mais abrigadas, ou seja, abrigadas por ilhas ou promontórios, apresentam menor energia hidrodinâmica, ou seja, menor incidência de ondas. Então, ela vai apresentar biodiversidade com determinados padrões de riqueza. Por outro lado, praias localizadas em regiões expostas, ou seja, expostas diretamente ao mar aberto, têm maior incidência de ondas e vão ter maior padrão de energia hidrodinâmica, o que também vai interferir na sua biodiversidade. Resumidamente, ao compararmos essas praias inseridas nesses dois tipos diferentes de cenários, podemos dizer que as praias de baixa energia elas apresentam ondas mais fracas do que as praias de alta energia. Ao mesmo tempo, pelas ondas serem mais fracas, a areia também apresenta grãos mais finos, e a topografia da praia também se torna mais plana. Já nas praias de alta energia, a gente vai observar areia mais grossa e topografia da praia mais inclinada. Como poucas espécies da biodiversidade bentônica são adaptadas a viver em praias de alta energia, a gente observa que normalmente esse tipo de praia apresenta biodiversidade mais pobre do que as praias de baixa energia, que apresentam maior diversidade de espécies. Outra questão importante a ser considerada é a distribuição das espécies dentro da própria praia. As praias normalmente apresentam 3 diferentes zonas relacionadas ao alcance das águas, durante a maré alta e maré baixa. A chamada zona sublitoral ou infralitoral é a porção da praia submersa, a qual raramente fica exposta mesmo durante a maré baixa. A zona entre marés é a porção central da praia, que fica submersa durante a maré alta e exposta durante a maré baixa. Por fim, a zona supralitoral é a porção da praia que fica predominantemente exposta. Essa possui areia seca na maior parte do tempo. As características físicas dessas 3 diferentes zonas fazem com que a biodiversidade bentônica das praias se distribua de forma diferenciada ao longo do perfil praial. A zona sublitoral é habitada por organismos bentônicos pouco adaptados a resistirem à dessecação, ou seja, aqueles que não conseguem ficar muito tempo fora d'água. Estes, por sua vez, possuem a função como presa para peixes que ali vivem presentes. A zona entre marés é habitada por organismos bentônicos como os poliquetas, moluscos e crustáceos, muitos deles responsáveis pelo serviço de decomposição de matéria orgânica da praia, filtração da água e também possuem função de presa para peixes durante a maré alta e aves na maré baixa. A zona supralitoral, por ser a região mais seca da praia, é habitada por organismos resistentes à dessecação e esses podem servir de alimento para aves. Normalmente, essa é a região da praia mais pobre devido ao maior estresse físico. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco mais a respeito dos padrões e dos processos ecológicos da biodiversidade de praias, a gente pode pegar essas informações como base para conseguir desenvolver novas propostas de pesquisa e novos estudos visando entender quais seriam os efeitos dos diferentes impactos das mudanças climáticas já previstos na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos associados. O aumento das chuvas, previsto para o estado de São Paulo,
poderá desencadear modificações nos padrões de umidade da areia da praia. Além disso, também poderá modificar a salinidade da água intersticial do sedimento, reduzindo seus valores. Com o aumento das chuvas, as reduções de salinidade na água que fica associada à areia serão ainda mais drásticas em praias relacionadas a rios, ou seja, aquelas praias em que a desembocadura dos rios se encontra em algumas de suas porções, ou no centro ou nos cantos. Nessas praias, o aumento da pluviosidade tende a ampliar o aporte de água doce fluvial. Nosso grupo de pesquisa do Laboratório Manejo do Instituto Oceanográfico da USP tem feito experimentos em campo tentando entender qual o efeito do aumento das chuvas na biodiversidade bentônica das praias. E a gente está aqui na Praia Dura hoje fazendo um experimento relacionado ao efeito de mudanças climáticas na biodiversidade de praias arenosas, para tentar entender qual que é o efeito, do aumento das chuvas ali na distribuição dos bichos na coluna de areia. Então a gente instalou uns canos, colocou uns bichos, uma espécie de crustáceo que a gente tem usado como modelo, dentro dos canos e está submetendo eles a diferentes níveis de salinidade da água. Ou seja, a gente está colocando em alguns canos água salgada, em outros canos água doce, que seria o tratamento que simula a chuva, e em outros canos a gente não está fazendo nada, que seria o nosso tratamento controle, para ver qual a distribuição natural dos bichos ali na coluna de areia. E aí depois a gente vai observar, depois de 1 hora que o experimento fica rodando, a gente observa em que posição da coluna de areia os bichos ficaram posicionados, A gente tem uma hipótese de que onde entrou água doce, por ser uma salinidade que eles não estão acostumados, eles vão descer mais profundo, na tentativa de fugir dessa mudança de ambiente que ocorreu ali com a entrada de água doce, A gente acaba no experimento retirando essa coluna de sedimento que ficou dentro do cano, que é onde os bichos estão, e aí a gente corta em 3 camadas diferentes, uma camada do fundo, uma camada mais central ao meio e uma camada bem da superfície, que a ideia é o quê? A gente conseguir ver se os bichos eles desceram lá para o fundo, se eles ficaram mais pelo meio ou se eles continuaram na superfície, O que a gente tem observado até agora é que quando adiciona a água, normalmente eles tendem a descer para as camadas mais de fundo, de meio e também na camada mais profunda, enquanto que no controle eles tendem a ficar mais na superfície. Nosso tratamento com a adição de água doce, simulando as chuvas, acabaram por aumentar a umidade do sedimento, o que provavelmente está relacionado ao fato de os organismos se enterrarem mais profundo nesses casos, seja para fugirem de predadores ou mesmo por questões de competição por espaço, ali na superfície da areia. De qualquer forma, é importante que os experimentos continuem para que a gente consiga entender quais são as possibilidades que fizeram com que os organismos descessem mais profundo e também quais as consequências disso para o ecossistema praial como um todo. A gente imagina que os bichos se enterrando mais profundo, eles ficariam menos disponíveis como alimento para outros organismos, Conforme esses organismos passam a se enterrar mais profundo por causa do aumento das chuvas, eles deixam de ficar disponível para peixes quando a maré sobe, para peixes predadores, para aves que também são predadores de praia. E aí, nesse caso, eles deixam de ser presas, Eles deixam de prestar o serviço deles como presa para outros organismos. Além do aumento das chuvas, o aumento na frequência de tempestades e do nível do mar, ambos reconhecidos impactos previstos para as mudanças climáticas, tendem a promover um aumento da energia hidrodinâmica das ondas e das marés nas praias. Esse aumento de energia poderá reduzir a riqueza de espécies e aumentar o nível de erosão das praias. Dentre os impactos, que, por exemplo, o aumento de tempestades pode causar é o aumento na erosão das praias, E
principalmente em praias que a gente tem o supralitoral, que é essa parte mais seca da praia ocupada por casas, né, mansões ou calçadão, qualquer estrutura urbana. Nesse tipo de praia a gente tende a ter uma erosão da praia mais deletéria, né, no caso em que a praia vai se reduzindo mesmo nos próximos anos, porque a praia não tem um supralitoral conservado, com restinga, ela não tem como migrar para dentro do continente, então ela acaba sendo erodida ali e acaba com o tempo até desaparecendo, né? Dependendo do tamanho da praia. Esse é um excelente exemplo de como alguns impactos das mudanças climáticas, como a erosão costeira, podem ser potencializados por outros impactos antrópicos relacionados à nossa forma de desenvolvimento urbano e econômico no litoral. Imaginem que esse esquema representa uma praia com o supralitoral conservado, ainda com a presença de vegetação de restinga e dunas. Com o aumento da frequência das tempestades, ressacas, o aumento no nível do mar e consequente aumento da hidrodinâmica das ondas, é natural que ocorra uma retração contínua da linha de costa nessa praia. Nesse exemplo, a migração da linha costeira ocorreria como um fenômeno natural e a praia não perderia a sua extensão original. Por outro lado, esse processo não é possível em praias alteradas por infraestruturas antrópicas na zona supralitoral, como barreiras formadas por calçadas, casas, ruas, muros ou cidades que substituem as dunas. Nestas praias, o aumento da erosão crônica, sem migração da linha de costa, tem desencadeado a perda de habitat e, consequentemente, perda da biodiversidade praial. Outro impacto relacionado ao aumento das tempestades na zona costeira, também associado com o aumento das ressacas, é a intensificação da acumulação de detritos diversos na praia. Esse aumento de detritos altera a biodiversidade bentônica, mudando a composição de espécies e a abundância de diferentes populações, em curta escala temporal. Isso ocorre pois alguns detritos, como algas e folhas, podem servir de alimento para algumas populações bentônicas. Além disso, alterações microclimáticas também podem vir associadas com o aumento dos detritos. Estas se devem ao sombreamento, resfriamento e sufocamento da superfície da areia da praia proporcionada pelos detritos. Componentes do lixo marinho, como os plásticos, por exemplo, podem ser um componente de destaque presente nos detritos depositados em praias próximas a centros urbanos. Como os plásticos não possuem valor nutricional para os organismos bentônicos e não servem de alimento para estes, seu aumento pode proporcionar diferentes efeitos à biodiversidade, comparado com as algas e folhas. A zona de acumulação de detritos na praia normalmente é utilizada por aves costeiras para a alimentação, tendo em vista que essas procuram as espécies bentônicas de seu interesse ali nessa região. Nesse sentido, é de se esperar que o aumento do aporte de detritos nas praias também possa alterar essas relações tróficas entre aves e invertebrados que ocorrem na zona de detritos da praia. No entanto, ainda são poucos os estudos que tentam verificar quais seriam as consequências desse aumento de detritos para as relações tróficas da praia, seus processos ecológicos e serviços conectados. De fato, um dos maiores desafios da ciência atualmente é conseguir entender quais seriam os efeitos dessas mudanças climáticas nas interações biológicas entre as espécies, interações tróficas, processo de predação, de porque aí sim a gente conseguiria chegar cada vez mais perto de compreender qual seria a vulnerabilidade dos serviços ecossistêmicos das praias, relacionados à biodiversidade, frente a essas ameaças. Com isso, a junção entre gestores e pesquisadores, na tentativa de avaliar e mapear a vulnerabilidade das diferentes praias inseridas em diferentes cenários ao longo da zona costeira, poderia trazer para nós informações a respeito de quais são as áreas prioritárias para a conservação. E assim a gente poderia criar estratégias robustas de adaptação às mudanças do clima que estão por vir. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham aproveitado a aula. Até mais, valeu!